Olá, caros ouvintes, prontos para ouvir aos mais aterrorizantes ecos do além? Nossa história começa no coração de um vilarejo esquecido pelo tempo. Ergue-se uma igreja que desafia a lógica da existência. Pequena e decadente, sua estrutura foi marcada por um incêndio devastador há décadas. Mas, misteriosamente, não sucumbiu completamente às chamas. As paredes ainda ostentam as marcas negras de fuligem, como cicatrizes de uma tragédia jamais explicada. As janelas quebradas, adornadas por cacos de vidro, deixam o vento entrar, produzindo sons que parecem sussurros, ou talvez algo mais, algo vivo. Os moradores evitavam a igreja, desviando o olhar ao passar por ela. Falavam, em tons baixos, de sombras encapuzadas que apareciam à noite. Contavam que essas figuras murmuravam preces incompreensíveis, palavras que faziam até os corajosos sentirem calafrios. Nenhum deles se atrevia a investigar. Mas, como toda história de terror precisa de um cético, Carlos, um recém-chegado ao vilarejo, decidiu que não havia razão para temer. Era uma noite sem lua. A escuridão parecia engolir o mundo. Carlos se dirigiu à igreja com uma lanterna e uma determinação quase arrogante. A cada passo, o silêncio do vilarejo parecia mais profundo, mais sufocante. Quando finalmente chegou à entrada da igreja, hesitou por um instante. A porta, pesada e com a madeira corroída pelo tempo, estava entreaberta, como se o esperasse. Ao entrar, um frio cortante o envolveu, tão intenso que parecia penetrar seus ossos. Ele desligou a lanterna, pois um estranho brilho fantasmagórico vinha do interior. Lá dentro, o ambiente era desolador. Objetos quebrados estavam espalhados como se tivessem sido abandonados às pressas. O altar, outrora majestoso, agora era apenas um bloco de pedra coberto de pó, adornado por velas apagadas. O cheiro do lugar era uma mistura de mofo e algo mais metálico, como sangue seco. Quando Carlos avançou, o silêncio foi quebrado por um som suave, quase imperceptível, um sussurro. Ele se virou rapidamente, apontando a lanterna, mas não havia ninguém. Tentou ignorar o arrepio que subiu por sua espinha, convencendo-se de que era apenas o vento. Porém, antes que pudesse dar mais um passo, uma brisa gélida atravessou o ambiente, e, diante de seus olhos, as velas do altar se acenderam sozinhas, lançando sombras dançantes nas paredes. Carlos deu um passo para trás, com o coração acelerado, mas algo o impediu de sair. Uma presença. Ele sentia que não estava sozinho. E então, do canto mais escuro da igreja, surgiu uma figura. Vestida com vestes escuras e desgastadas, o rosto estava completamente oculto por um capuz. Ela murmurava algo em um tom baixo, quase hipnótico, em uma língua que ele não conseguia compreender. Ele tentou chamar pela figura, mas sua voz saiu fraca, como se o próprio ar ao redor dele tivesse sido drenado. A figura parecia ignorá-lo, mas havia algo de profundamente errado. Carlos sentia como se os olhos invisíveis daquela sombra estivessem perfurando sua alma. Quando ele tentou sair, a porta pela qual havia entrado estava inexplicavelmente trancada. Ele puxou a maçaneta com força, mas era inútil. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe um like nesse vídeo, isso ajuda o canal. Continuando. As vozes começaram a aumentar. Não era apenas uma figura agora. De todos os cantos escuros da igreja, outras sombras encapuzadas surgiram, cada uma murmurando a mesma prece sombria, preenchendo o ambiente com um coro perturbador. O som parecia vibrar em seu crânio, deixando-o tonto. Uma das figuras se destacou, aproximando-se lentamente. Sua mão pálida e esquelética saiu debaixo do manto, estendendo-se em direção a ele. A pele parecia quase translúcida, revelando veias negras e pulsantes. Carlos tentou correr, mas seus pés não se moviam. Ele estava paralisado, como se algo invisível o mantivesse preso no lugar. A figura falou. Sua voz não era humana, mas um som que parecia ecoar diretamente em sua mente. Você veio sem ser chamado. Agora é um de nós. O terror tomou conta de Carlos, e ele gritou. Um grito que ecoou por toda a igreja e, de alguma forma, foi engolido pela escuridão. Naquela noite, os moradores ouviram os gritos vindos da igreja, mas ninguém teve coragem de verificar. Quando o sol nasceu, a porta da igreja estava entreaberta novamente. No altar, encontraram o casaco de Carlos, dobrado cuidadosamente ao lado de sua lanterna.
Não havia sinal dele, como se ele nunca tivesse existido. Desde então, quem passa pela igreja durante a noite jura ouvir um novo sussurro entre as vozes encapuzadas. Uma voz desesperada, implorando para ser libertada. Mas ninguém ousa entrar para descobrir se é verdade. A igreja permanece ali, uma vigília eterna de murmúrios e horrores invisíveis, aguardando o próximo curioso que ousar cruzar suas portas. Se você gostou, se inscreva e ative as notificações para receber mais vídeos como esse. Obrigado por ter ficado até aqui. Te vejo no próximo episódio de Ecos do Além.